Bem-vindos a mais um podcast e hoje o nosso tema é Registro Sindical e Atualização dos Dados Perenes. Eu sou Rudi Cassel e comigo está André Grandizoli, que além de ser um estudioso sobre o tema, é diretor, não por acaso, diretor de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. E trata justamente dessas questões de registro. Como muitas entidades sindicais têm dúvidas sobre como conduzir isso, André, é a razão, né, deste podcast hoje. E para quem nos assiste, os temas serão divididos em algumas etapas do registro, especialmente aquelas questões que chamam a atenção lá na DRT. E eu vou começar perguntando, hoje todo o procedimento é digital? E como ele funciona para fazer o pedido, André? Perfeito. Todos os pedidos relacionados ao registro sindical ele é feito de forma digital e em duas etapas. Uma das etapas é pelo sistema CNES, onde se faz presta-se informações e gera um requerimento que a gente chama de requerimento eletrônico. Paralelo a isso, deve ser feito junto ao CIMTE, que é o sistema de protocolo, vamos dizer assim, do Ministério do Trabalho e Emprego, onde se junta a documentação necessária e comprobatória daquilo que está sendo requerido, né? Então, tanto de um pedido de registro de uma nova entidade, de alteração estatutária, de atualização de dados perenes, o sistema é o mesmo. Entra com o pedido no sistema CNES e, simultaneamente, entra com a apresentação dos documentos junto ao CIMTE. E assim, se você pudesse, André, definir os atos mais importantes, ou onde mais ocorre problema no momento em que se junta a documentação com o pedido de registro digital, o que você consideraria fundamental, assim, os sindicatos que pretendem, ou as entidades que pretendem virar sindicato, observar no momento antes de protocolar o pedido de registro? Veja, toda a documentação necessária está prevista na portaria, então acho que é importante que se siga literalmente o que ali está escrito. Muitas vezes as pessoas não prestam atenção em algum detalhe do que está escrito e acabam perdendo todo um procedimento, né, de pedido de registro. Mas é importante a gente chamar a atenção também para o seguinte: quando eu falo de CIMTE, que é o protocolo, né, onde se junta a documentação necessária, muitas vezes as pessoas reclamam que não estão conseguindo acesso ao sistema SEI para fazer essa juntada de documentos e, por isso, vão para o protocolo do governo federal, né, que não é do Ministério do Trabalho, é do governo como um todo, de toda a esplanada dos ministérios. E aí acontece um problema. Quando ele faz isso, vai para um protocolo que é do Ministério da Gestão. E lá eles vão distribuir. Só que se você só junta a documentação necessária, eles não sabem para onde deve ir esses documentos. E aí esses documentos ficam ali parados, vence o prazo de regularização, e aí aquele pedido, aquele requerimento eletrônico não foi cumprido o prazo, e ele acaba sendo indeferido por conta disso. O que é importante nisso é o seguinte: se eu for ter que utilizar o sistema do governo federal, eu devo fazer um requerimento endereçado a quem deve ser o destinatário daquela documentação. Porque senão o Ministério da Gestão não sabe para qual ministério mandar e muito menos para que área desse outro ministério que vai cuidar desses documentos. Então é importante que, se for pelo SEI, a gente já sabe. Vai para o próprio ministério, não tem como errar. Agora, se for pelo governo federal geral, importante que haja um requerimento junto para indicar o destinatário dos documentos. Então é importante observar essa questão do endereçamento, né? Primeiro, qual o sistema que vai usar, né? Se é o SEI ou do governo federal. Exatamente. E se for do governo federal, então você precisa indicar para onde você quer que vá, porque a autoridade não vai saber, né? Exatamente. Para todos os efeitos, é um requerimento que vai para o Ministério da Gestão. Que pode ir para qualquer outro ministério, ou qualquer inclusive. Outro ministério, exatamente. Então tá ótimo. E quanto há duas questões, obviamente, que quando se vai registrar um sindicato, que são os primeiros passos, né? Que é o edital de convocação, publicação do edital de convocação e a aprovação do estatuto em assembleia, a ata da assembleia de fundação, com as assinaturas, tudo registrado no cartório competente, até porque antes tem que nascer com o CNPJ para depois fazer o pedido de registro. E para quem nos assiste, a diferença entre associação e sindicato, os dois têm o mesmo CNPJ
o sindicato ele nasce como associação, só que a associação civil ela não tem o registro no Ministério do Trabalho. Então, ela pode até representar um grupo de servidores ali que está dentro dos seus objetivos estatutários, mas ela, se não tiver o registro sindical, não é ela que vai ser a titular, por exemplo, da negociação coletiva, né? Se um dia vier a regulamentação oficial, mas desde hoje já há uma negociação, ainda que informal ou não legalizada, com mesas permanentes. Então, a obtenção do registro é que qualifica esta associação como sindicato. E vocês observam algum problema formal, assim, do que mais ocorre nessa documentação que é juntada com o pedido de registro, que vale a pena ressaltar aqui, André? Acho que a gente pode fazer algumas ponderações. A primeira questão é que muitas vezes, como a própria entidade já existe e não pediu ainda e não tem, portanto, o registro sindical, ela convoca para alguma modificação, para alguma ratificação, para algum procedimento, apenas os associados. E isso é um erro absurdo. Quer dizer, é fatal. Por que ele é fatal? O sindicato ele não representa só os seus associados. Ele representa uma categoria inteira. Então, quando ele quer fazer algum tipo de modificação, de procedimento, ele deve convocar a categoria toda. Bom, eu acho que a gente está falando muito aqui de uma representação mais voltada para os servidores públicos, né? Pelo que eu entendi, inclusive, da sua fala, é mais nessa linha. Quando a gente fala de servidores públicos, é difícil a gente falar diretamente sem antes passar por um entendimento de como é a organização sindical como um todo para a gente chegar no serviço público. O que acontece é que a organização sindical brasileira foi idealizada e construída para a iniciativa privada, tanto que até 1988 era vedada a sindicalização dos servidores públicos. E a CLT, então, foi construída para a iniciativa privada. Os servidores públicos, a partir de 1988, passou a ter o direito à sindicalização, mas não houve uma regra específica para ele, né, para esta organização. Então, a norma que existe é a que está na CLT. E a CLT, ela diz que os trabalhadores eles se organizarão, em regra, pela atividade econômica do empregador. E como exceção, pela categoria profissional diferenciada, que é aquela que tem um estatuto profissional especial. Né? Bom, aí a gente vai para o setor público. Qual é a atividade econômica do empregador? Ela não existe, não é atividade econômica, mas existe uma atividade, né, que não sendo econômica, mas ela executa algo que a gente faz como paralelo. Então, para nós, o entendimento é de que o serviço público é uma atividade econômica para fins de organização sindical. Então, quando eu quero representar algum trabalhador do serviço público, eu avalio assim, ele é do serviço público, ele pode se organizar, ponto. Mas aí ele fala assim, não, mas peraí, dentro da organização possível, existe uma lei que cria uma determinada carreira. Aí a gente entende que esse é o Estatuto Profissional Especial, que permite a separação desta carreira dos demais servidores públicos representados por uma entidade única. A divisão que a gente entende possível dentro do serviço público é aquela que faz por esfera governamental, que é municipal, estadual e federal, e por poder executivo, legislativo e judiciário. Então essas divisões são, entendemos nós, naturais. Né? Por quê? Porque eu vou dizer assim, quem é o empregador do servidor público municipal? Se eu falar que é do executivo, é o prefeito, falando de grosso modo. Se eu disser que é do legislativo, é o presidente da Câmara de Vereadores. Né? Então a gente entende que por empregador, assim visto, pode haver essa organização. Mas se dentro do executivo municipal existe uma carreira criada por lei, que é uma decisão da própria administração pública, né, pelo legislativo e o executivo, então esta carreira ela se desvincula do geral por ser entendido como uma categoria profissional diferenciada com estatuto profissional especial. Bom, baseado nisso, a gente entende o seguinte, se for uma categoria profissional diferenciada,
independente de qualquer impugnação, ela pode sair, porque a impugnação ela não tem o poder de dizer que não existe aquela carreira, porque a carreira é legal, é prevista em lei. Né? Então a gente entende que aí não há discussão e ela pode se separar. Agora, se uma carreira, vamos imaginar que um sindicato é criado, também vamos falar só do municipal para a gente manter a lógica do entendimento, do executivo e legislativo juntos, para que eles se separem, tem que haver concordância de quem já existe. Né? Então, aí é o acordo entre as partes para que haja essa separação. Caso contrário, ela não é possível se separar porque já existe a entidade. Isso tem também uma conotação bastante interessante, porque, na verdade, a CLT ela diz que é possível o que eles chamam de dissociação, a separação de categorias associadas, né, que foram criadas por uma entidade única. Ela foi entendida, então, que é possível se dissociar, mas para dissociar é necessário que haja o entendimento da comissão de enquadramento sindical de que é viável essa separação. Só que essa comissão de enquadramento sindical, por ser uma interferência na organização sindical, ela foi desmontada desde 1988. Então aí entende-se que não pode, exceto se o outro concordar. É apenas uma interpretação possível. Né? É bem complexo porque não há, né? A regra fala da comissão que não existe mais, então alguém tem que interpretar como é que se trata essa situação. E aí a portaria é que define como que vai ser a interpretação deste ponto. Perfeito. Então, a observação de que é a categoria que tem que ser convocada, né, para fazer a fundação, para aprovar a fundação do sindicato, e não apenas os associados de uma associação pré-existente. Né? E em relação aos sindicatos de servidor público, como o Ministério do Trabalho entende o conceito de categoria? Perfeito. A categoria no serviço público, ela guarda paralelo com a organização seletista, que prevê que a organização tem que ser pela atividade econômica do empregador. O serviço público como um todo é entendido como uma atividade econômica. E a separação possível é apenas por esfera municipal, estadual, federal e por poder que seria o executivo, legislativo e judiciário. Além disso, como a CLT prevê no parágrafo 3º do artigo 511, a organização por categoria profissional diferenciada, essa possibilidade também existe, né, que se separa da representação pela atividade econômica, desde que haja uma lei criando a carreira, né, falando em forma de ingresso, de progressão dentro da carreira, né, atividades a serem desenvolvidas pela carreira, enfim, uma legislação que trate da criação de uma carreira específica. André, há um tema que envolve alteração estatutária e atualização dos dados daquilo que é necessário no Ministério do Trabalho, que gera muita dúvida, porque me parece que acabam encaminhando alterações que não envolvem nem base, nem conceito de categoria, para o Ministério do Trabalho analisar. Como é a percepção, como trata o Ministério do Trabalho isso? Muito bem. O Ministério do Trabalho, como ele tem como foco a verificação do zelo pela unicidade sindical, quando se fala em alteração estatutária, o Ministério do Trabalho só interessa se for uma alteração de base ou de categoria. Mudanças administrativas, alterações no estatuto que não envolvam categoria ou base territorial não devem ser comunicadas ao Ministério do Trabalho. Também é importante dizer que atualizações de dados perenes, que a gente chama, fala de diretoria, localização e de filiação. Esses 3 pontos também são importantes para a gente, porque ele tem alguma relação com o Ministério do Trabalho, no sentido de que se alguém se dirige ao Ministério, né, para saber quem é o dirigente daquela entidade sindical, a gente tem que saber para poder tratar, né, aquela entidade sindical como aquela pessoa como representante da entidade. Então, manutenção da diretoria atualizada, manutenção da localização, e localização eu falo de endereço eletrônico, de e-mail, de telefone, de formas de contato, né, não só o endereço físico.
é importante também para a gente, porque também a gente se comunica com a entidade por e-mail. E, por fim, a filiação. A filiação é algo que um sindicato, por exemplo, se filia a uma federação e uma confederação. Isso é importante, até não mais na mesma lógica, mas antigamente a contribuição sindical ela era distribuída considerando essa declaração do sindicato de quais são as suas entidades de grau superior, né? Então é importante para a gente que ter essa informação até para saber como tratar, como chegar até a entidade se for necessário alguma coisa. Lembre-se que quando uma entidade tem um pedido de registro em tramitação e a gente entende que há um conflito com outra, a gente comunica a esta outra, que já tem o registro, por e-mail, de que existe aquele pedido em tramitação. Logo, é extremamente importante manter esses dados atualizados junto ao Ministério do Trabalho. André, e quanto a tanto a atualização em si, né, o prazo para atualização, como quando ausente a atualização, me parece que é um prazo que pode gerar o cancelamento se não for atualizado dentro daquele prazo. Como funciona isso? Perfeito. A portaria vigente do registro sindical, ela trata da ideia de cancelamento do registro quando a entidade fica mais de 8 anos sem atualização da diretoria. Ou seja, o mandato da diretoria está vencido junto ao Ministério do Trabalho há mais de 8 anos. Esta é uma tese de que a entidade que fica desatualizada, ela de fato deixou de existir. E impede a criação de uma nova entidade que vá de fato representar aqueles trabalhadores, né, aquela categoria. Então a ideia é que se a entidade não se mexe, não se manifesta para atualizar a sua diretoria, ela deixou de existir, logo a gente cancela o registro para abrir espaço para que uma nova entidade surja, né, e represente aqueles trabalhadores. Mas não é um cancelamento automático. A gente faz um levantamento a cada 6 meses, ao final de dezembro e ao final do mês de junho, publica um edital no Diário Oficial com a lista de todas essas entidades, dando um prazo de 180 dias para que ela se atualize. Mandamos e-mail para essas entidades, o e-mail que está cadastrado, né, junto ao Cadastro Nacional das Entidades Sindicais, e mandamos também uma correspondência pelos Correios para o endereço que está cadastrado também, avisando que foi publicado esse edital e que ela tem 180 dias para corrigir essa falha, né, essa desatualização da sua diretoria. Então, não é uma coisa automática, a gente abre o prazo de 180 dias e depois desses 180 dias, quem não fez a atualização, aí sim tem o seu registro cancelado. Então, aí temos 8 anos para resolver o problema da atualização depois de vencido o mandato da diretoria, sob pena de cancelamento. E em relação ao pedido em si do registro, que é feito pela via digital, temos lá os documentos que são juntados, edital de convocação, assembleia de fundação, etc. Quais são os problemas mais comuns nisso e que consequências eles geram, André? Então, como nós falamos, com relação ao edital, o grande erro que a gente observa, não só, mas o grande erro é a convocação dos associados e não dos integrantes da categoria, né? Quando a gente parte para a ata ela deve obrigatoriamente ter a deliberação de fundação ou de ratificação da fundação da entidade e a categoria e a base territorial aprovadas. Muitas vezes a entidade sindical aprova o sindicato dos trabalhadores assim assado e não diz qual é a categoria. Você fala, mas isso já não está no nome? O nome é nome, né? Não é categoria e não é base. Às vezes o nome ele traz de forma genérica alguma coisa e não reflete exatamente o que é a categoria e a base territorial pretendida. Portanto, acaba falhando no processo. A ata tem que ter a descrição da categoria e base territorial aprovada. Depois a gente vai para o estatuto, e o estatuto é a mesma coisa, né? O estatuto tem que dizer, vai constar, obviamente, a denominação da entidade, mas tem que constar que a categoria e base territorial que ele representa é aquela. Se ele não coloca isso, nós não podemos deduzir a partir da denominação da entidade. Esse é um grande problema que a gente verifica.
Também a entidade vai ter que apresentar, se estiverem separado, eleição e posse, quem foi eleito, né, os dados dos dirigentes, e um documento importante atualmente é a declaração de pertencimento à categoria. Cada um dos integrantes da diretoria, todos os eleitos, devem prestar esta declaração de pertencimento. Esta declaração ela não pode ser do sindicato, não pode ser do presidente, é de cada um. Pode estar em um único documento, não tem problema, nós declaramos, ok, não há nenhum problema, mas não pode, o sindicato declara, o presidente declara, né? É declaração de cada um dos integrantes da diretoria, de que pertencem à categoria. Este é um ponto que é importante também, que a gente tem observado muitas falhas. Mas é importante também deixar claro que existem 2 pontos na análise do pedido de registro sindical que são intransponíveis. Se você faz um edital errado, convocando de forma equivocada, ou não cumpre o prazo previsto para a convocação da Assembleia, o edital não tem como ser consertado, porque é algo que já aconteceu. Ele foi publicado, a Assembleia já aconteceu, você não tem como voltar no tempo e corrigir o edital. Então, o edital é equivocado, o processo vai ser indeferido, o pedido vai ser indeferido, porque não há como consertar. E a categoria pretendida? A categoria pretendida é o que a entidade quer. Então, não dá para o Ministério do Trabalho falar, arrume isso, tire aquilo, porque não dá para a gente decidir pela entidade o que ela quer representar. Então, a base territorial e a categoria, se estiverem irregular, não há como sanear. Os outros documentos todos a gente notifica para saneamento se faltar um detalhe, se não está registrado em cartório, não aparece o registro, enfim, algum detalhe que acontece nos demais documentos, eles são passíveis de saneamento. Então não há com que se preocupar com relação a isso. Preocupe-se sempre com o edital, que não pode errar em nada, e com a categoria a ser representada, que, como a gente já falou, deve ser por esfera ou por poder a divisão, ou por categoria que tenha carreira criada por lei. E se André, no edital de convocação e na Assembleia de Fundação, mas especialmente no edital de convocação, se sai, por exemplo, assim, sindicato dos servidores tais, né? E depois no estatuto está sindicato dos trabalhadores tais. Isso dá problema? O que a gente vai avaliar neste caso é se a convocação, que é o edital, ele convocou integralmente aquela categoria que ele está dizendo na ata e no estatuto que ele representa. Eu posso, por exemplo, chamar todos os trabalhadores do serviço público municipal do município tal. E na Assembleia deliberar que eu vou representar menos do que todos os trabalhadores. Só uma parte deles. Não há nenhum impedimento, nenhum problema. Ele convocou todo mundo e a Assembleia deliberou por menos do que aquilo. O que eu não posso é deliberar por mais. Né? Eu decido convocar os trabalhadores do serviço público municipal de um município e na Assembleia decido por 2. Não pode, porque você não convocou aquela categoria aquela base territorial para participar da Assembleia. Então você não vai poder. Então o que a gente avalia não é a diferença, é se dentro da convocação está mais ou menos do que foi aprovado na Assembleia. Então, se a convocação tem mais, pode o menos. Agora, se ela tem menos, não pode o mais. E no saneamento, por exemplo, de atas que vieram sem assinatura adequadamente formalizadas ou com algum problema, como se deve... o que é importante fazer para corrigir isso do ponto de vista da exigência do Ministério? Veja, o Ministério, na portaria, ela prevê que as atas elas devem ter alguns tipos de informação que são importantes para o cadastro. Por exemplo, número de sindicalizados, número de sindicalizados aptos a votar, né? Enfim, uma série de dados, só mencionando esses 2 como exemplo. E aí a gente abre um prazo para saneamento, para que seja incluído na ata esta informação. E aí, o que a gente espera, na verdade, é que esta ata seja retificada. Eu não posso aqui deixar dizer para você exatamente faça assim ou assado, porque depende do cartório. Isso é uma coisa que tem que ser levada ao cartório. Olha, nós erramos e esquecemos de colocar tal informação na ata. Ou era para ter digitado A e digitamos B. Né? Então é um assunto que tem que ser tratado junto ao cartório. Mas a ideia é que não há necessidade de produção de uma nova ata.
O que nós pretendemos é que seja retificada aquela ata, quer seja por adendo, por substituição de ata, por ata complementar, mas que seja levada ao cartório para registro como retificação daquela já existente nos autos do processo. Na mesma forma, existe aquele problema no estatuto. O estatuto não descreveu a categoria aprovada, né? A categoria que a entidade de fato quer representar. Então a gente notifica para saneamento e a ideia é levar ao cartório para como é que eu retifico aqui. Nesse artigo aqui deveria constar qual é a categoria e a gente esqueceu de incluir. Aí o cartório vai te dizer como é que ele vai tratar essa informação e fazer a correção lá junto ao cartório e apresentar o novo documento dentro do prazo de saneamento, que é de 30 dias, para que a gente dê andamento ao processo com um novo documento complementar ou retificador, enfim, alguma coisa assim que o cartório define. Sim, então nada de nova assembleia, né? Porque aí seria outro ato e não... Perfeito. A existência, se nesse espaço de tempo a entidade fizer uma nova assembleia, uma reunião de diretoria para deliberar, ele vai deliberar em nome daquela outra assembleia. Então aí a gente vai entender como um novo procedimento e não a retificação daquele que era para ter sido feito. Então aí a gente acaba por indeferir o pedido por causa de um erro muito pequeno que podia ter sido bem mais simples da produção. E aí a pessoa gera um novo documento que aí precisa estar em um outro processo e não naquele mais. Estamos então nos encaminhando para o encerramento, André. E como será o futuro aí da plataforma do Ministério do Trabalho? Pois é, doutor Rudy, a gente tem um projeto bastante ousado, que é o de unificar o sistema. Como eu disse, nós utilizamos duas plataformas, né, o KINES e o SEI, e a ideia é que todo o procedimento seja realizado só no sistema KINES. Ou seja, você vai fazer o requerimento e juntada de documentos no mesmo sistema, de tal forma que não se perca tempo e problemas de tramitação processual, como hoje acontece no sistema de protocolo. A ideia, então, é que, inicialmente, as SDs entrem por este caminho, a gente vai fazer a mudança no sistema para que as SDs sejam feitas pelo sistema KINES e ajuntado o documento nele. Depois a gente deve estender para as outras solicitações, que seriam as solicitações de registro, de alteração estatutária e outras todas mais. Mas esse é o projeto que a gente está desenvolvendo, que eu acho que vai ser bastante interessante, especialmente quando entrar em funcionamento, de forma que não se perca tempo ou corra o risco de extravio da documentação, já que ela vai estar tudo dentro do mesmo sistema, que é o KINES. Lembrando, então, que tudo está na portaria 3.472 de 2023, e eu agradeço os esclarecimentos feitos por André Grandizoli, que é auditor fiscal do trabalho, antes de tudo, e também diretor de Relações do Trabalho, além de um estudioso, até pelo que já produziu sobre isso, sobre o tema registro sindical. André, muito obrigado. E o podcast se encerra aqui. Agradecemos a participação no podcast e os esclarecimentos que interessarão a muitas entidades que pretendem ser sindicais ou que, sendo sindicais, pretendem se atualizar. Muito obrigado. Eu também agradeço aqui imensamente a possibilidade da maior interesse do Ministério do Trabalho a participação nesses eventos para justamente auxiliar as entidades sindicais que queiram se manter atualizadas ou registradas junto ao Ministério do Trabalho. Então nós estamos sempre à disposição para tentar auxiliar nas orientações e nesses caminhos que a gente trilhou por aqui. Podcast agradece aqueles que nos assistiram e convida a conhecer esse e outros temas nas redes sociais que estão indicadas durante esse podcast.